quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 107 da disciplina de língua portuguesa. Estamos aí na reta final das aulas de língua portuguesa. Hoje a gente vai abordar sobre algumas classes de palavras. Lembra que algumas aulas abordamos aí sobre classes gramaticais, classes de palavras, adjetivo, substantivo, verbo, pronome, enfim. Hoje a gente vai ressaltar, vai focar em algumas delas em específico, que a gente já trabalhou em trimestres anteriores, então seria aí mais uma revisão. Então os objetivos dessa aula são rever as 10 classes gramaticais, enfatizar o uso e o que são substantivos coletivos, abstratos e concretos, pronomes demonstrativos e possessivos, artigos, definido e indefinido, e verbos no passado, no presente e no futuro, e também adjetivos. Então, para essa aula, utilizem aí lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Então, a gente abordou sobre as classes gramaticais, né? Nós vimos que nós temos 10 classes e a partir dessas classes, todas as palavras da nossa língua fazem parte de alguma dessas classes. Todas elas, né? Todas as palavras que existem, né? Que estão em dicionário e tudo mais, fazem parte. Que seriam substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? E hoje a gente vai focar em algumas delas e vamos fazer uma revisão, porque além dessas classes em si, nós temos divisões dentro delas. Substantivos, temos concreto, abstrato, coletivo, próprio, comum, enfim. Então nós temos, né, isso demonstra aí a riqueza que nós temos em uma determinada língua e na língua portuguesa, é claro. Então, os substantivos são termos responsáveis para dar nome aí a seres, objetos, ações, lugares, enfim. Então, a maioria das vacas não consegue descer escadas, uma curiosidade bem interessante para vocês aqui. Então, nesse caso, vacas e escadas são substantivos. Notem que esses substantivos eles podem variar, tá? Nós temos a palavra vaca e escada, nesse caso está no plural, então ficaria vacas e escadas. A partida de Paulo Gustavo comoveu todos os brasileiros, tá? Paulo Gustavo, né, um nome próprio aqui do ator, então também um substantivo. A Rússia é o maior país do mundo, né, em extensão territorial, então Rússia e mundo também são substantivos. Nós temos diversos tipos de substantivos e hoje a gente vai estudar 3, que são os concretos, abstratos e coletivos. Os concretos são aqueles que têm existência própria, tá? Eles não dependem de um outro ser para existir. Ainda que, claro, eles dependem de alguém para fazer esses materiais, por exemplo, mas assim, depois que eles estão feitos, eles existem por si só, tá? Por exemplo, né, fazer ou eles estão presentes na natureza. Água, sofá, livro, pasta, janela, são exemplos de substantivos próprios, tá? Até mesmo aqui mesa, controle, giz, apagador, quadro, televisão, tá? São as coisas que a gente possui dispostas aí no ambiente e na natureza. Já os abstratos são aqueles que vão nomear ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de um outro ser concreto para existir. Ou seja, o ser concreto vai estar em um momento, vai estar sentindo alguma coisa, enfim, e aí ele vai vai se gerar aqui um substantivo abstrato. Por exemplo, tristeza. A tristeza ela não existe sozinha, não existe, a tristeza está aqui sozinha. Não, a tristeza ela é gerada a partir de um ser vivo, né? A pessoa está triste, o cachorro está triste, tá? E, então, essa tristeza é um substantivo abstrato. Raiva. Raiva é a mesma coisa, ela não existe, a raiva não existe sozinha, ela precisa de um outro ser. Temos a palavra foco. Aqui eu coloquei um asterisco, porque assim, nós temos o foco de focar em algo. Focar é o quê? Prestar atenção em alguma coisa, tá? Para o foco existir, né, o focar em alguma coisa, precisa alguém estar focado naquilo. Mas eu coloquei um asterisco, porque aqui nós temos um duplo sentido. Nós temos o foco lâmpada, que a gente rosqueia ali para gerar iluminação, tá? Esse foco seria concreto, tá? Porque ele existe ali, ele existe, né, palpável. Então, esse foco pode ser, né, dependendo do contexto,
Hoje eu estou com foco na matemática. Quer dizer que hoje eu estou atento na matemática, substantivo abstrato. Eu rosqueei o foco Então, substantivo concreto. Ok, pessoal? Substantivos coletivos. Os coletivos são aqueles que determinam aí um conjunto de seres de uma mesma espécie, não sendo necessariamente ser vivo, tá? Então, um exemplo, a constelação de Órion está visível hoje. A gente abordou bastante em ciência sobre constelações, que são esse conjunto de estrelas, tá? E aqui a gente tem a constelação de Órion, ok? Constelação é um substantivo coletivo. O que é constelação? Um conjunto, um agrupamento de estrelas. Agora uma atividade para vocês fazerem lá no caderninho de vocês. Defina o conjunto. Arquipélago é o conjunto do quê? Todas essas aqui a gente já trabalhou em algum momento, tá? Então vocês deveriam saber todas. Álbum. Um álbum forma um conjunto do quê? Tribo. Praga. Atlas. Caravana, enxame, constelação, a gente vai agora, e ramalhete. Pensa lá um pouquinho e definam conjunto do que formam esses substantivos coletivos. Pessoal, então um arquipélago, inclusive a gente abordou bastante o arquipélago dos Açores, lá próximo a Portugal. O arquipélago é o conjunto de ilhas. Várias ilhazinhas juntas formam um arquipélago. O álbum, obviamente, álbum do quê? De fotos, né? Você cria lá um álbum, coloca todas as fotos. Tribo é de índios. Praga, insetos nocivos. Insetos nocivos são aqueles insetos que acabam prejudicando a gente, né? Prejudica a saúde, ou aqueles insetos que destroem ali a natureza, né? Comem tudo que é, né, o plantio, enfim. Atlas é o conjunto de mapa. Quando a gente vai lá na biblioteca, ou a gente vai, às vezes tem lojinhas populares também que tem o Atlas, bem grande. Atlas, ele é o mapa mundi ali, são um conjunto dos mapas. Caravana é viajantes, tá? Ah, caravana, a gente vê bastante em programa de auditório, né? Ah, a caravana de São Paulo está no programa hoje, é o conjunto de viajantes. Enxame de abelhas, constelação de estrelas e ramalhete de flores. Aí os adjetivos são essas palavrinhas que vão expressar uma qualidade, uma característica de um ser que se encaixa diretamente do lado de um substantivo, tá? Imagine, por exemplo, um bicho de estimação. Que características que a gente pode dar para ele? Ele é fofo, ele é companheiro, ele é grande, ele é pequeno, ele é peludo, ele é careca, ou ele é brabo, feliz, manso, enfim, são adjetivos, são características desse bichinho. Aí nós temos os artigos, que são palavras que acompanham os substantivos que a gente tem como definido e indefinido, tá? E eles podem se diferenciar também no gênero, masculino e feminino. E também no número, que seria plural e singular. Então, os definidos, eles individualizam, definem os substantivos, são o, os, a ou as. Clique é o barulho de encaixar. Então, o barulho, né? Eu estou definindo esse barulho, que é o clique. Barulho é o substantivo e o é o adjetivo. Então, o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés, artigos, e sempre do lado do artigo a gente tem um substantivo. Já os artigos indefinidos são aqueles que vão generalizar, eles não vão definir exatamente qual é. Por exemplo, aqui, qual é o barulho, qual é o desenho, qual é a fumaça. De um modo geral, é isso, um alfinete de segurança. Um alfinete, tá? Tô falando de um modo geral. Então, um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Eu estava andando na rua e vi umas casinhas, mas eu não estou definindo qual, tá? Então, os indefinidos são uns, uma, umas. Os pronomes, essa classe gramatical que vai acompanhar ou vai se referir a um nome, isso é um substantivo. Então, meu celular está dando problema, tá? Eu estou me referindo ao quê? Ao celular que pertence à minha pessoa, tá? O meu é um pronome. João Pedro
foi para a escola, mas esqueceu o caderno. Então, ele teve que copiar o conteúdo em uma folha à parte. Ele está se referindo a quem? A João Pedro. Eu citei anteriormente João Pedro e por isso eu sei. O professor nos deu um tempo maior para concluir a prova. Então, esse nos é o quê? Da ideia deu um tempo maior para os alunos. Nos deu quer dizer que eu aproveitei esse tempo e os meus colegas também. Nos pronomes, a gente tem os pronomes demonstrativos, que são aqueles que vão mostrar a relação que a gente tem entre a pessoa que fala e um objeto, tá? Só para retomar aqui, a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, é eu ou nós. Eu estou falando eu ou nós, quer dizer eu com outras pessoas. A segunda pessoa é com quem você fala. Com quem eu falo? Você, vocês, tu, vós. A terceira pessoa, de quem está se falando. Então, eu converso com você, de quem que a gente está falando? Ele, ela, eles ou elas, tá? Então, sobre os demonstrativos, que são esses que se referem à posição de um objeto em relação à pessoa que está falando, seriam esses aqui, pessoal. Então, assim, vamos pensar aqui, esse giz cor-de-rosa. Quando eu digo que o giz tá com a minha pessoa, né? Eu digo que é este giz, tá? ST. Quando o giz está com a pessoa com quem eu estou conversando, eu digo esse giz, SS. Agora imagina que não tá nem comigo, nem com a pessoa que eu tô conversando. Tá lá super longe, não tão longe porque não cabe na imagem, mas digamos que tá lá longe. Não tá comigo nem com a pessoa que eu tô conversando, tá em outro lugar. Eu digo aquele giz, ok? Pessoal, nos slides vocês podem fazer revisão aí dos pronomes demonstrativos. Então, este tênis é meu, quer dizer que eu tô falando do meu tênis, tá? Que tá aqui comigo, que eu tô usando. Esse tênis é meu, o tênis tá lá, tá com a pessoa, tá próximo da pessoa para quem eu tô falando. E aquele tênis é meu, tá lá longe. Sobre os pronomes possessivos, eles vão indicar a posse de algum substantivo em relação às pessoas do discurso, ok? Então, assim, vão mostrar a posse, eu possuo, o que é meu, tá? O giz é meu, a TV é minha, ok? Então, por exemplo, meu, minha, meus, minhas, tá indicando posse. Teu, tua, teus, tuas. É muito comum as pessoas falarem, eu falo com alguém e a pessoa diz, o seu cachorro é muito lindo. Não é o seu cachorro, é o teu cachorro é muito lindo, ok? Seu seria outra pessoa, tá? Ontem eu vi Pedro e o seu cachorro é muito lindo, né? Ontem eu vi Pedro e seu cachorro e esse seu vai indicar a posse da pessoa de quem eu estou falando. E aí nós temos os verbos, tá? Os verbos são essa classe de palavras que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, ele assistiu o Hobbit ontem, assistiu, né, o ele. Se fosse eu, seria eu assisti. Se fosse nós assistimos. Então, ele vai variar conforme a pessoa e conforme o tempo. Ela sentiu muita dor após a cirurgia, né? Aqui a gente tem um estado, né, como essa pessoa está, né, sentindo muita dor. Será que vai nevar amanhã? Nevar é o quê? Um fenômeno da natureza. As pessoas não nevam, é a natureza que neva. Conjugação verbal. Então, a conjugação verbal ela vai se referir à flexão que o verbo vai sofrer conforme a pessoa e o tempo. Então, o verbo modificar. No passado, ficaria eu modifiquei, ela modificou, nós modificamos. Notem a diferença. Modifiquei, modificou, modificamos. No presente, eu modifico, ela modifica, nós modificamos. No futuro, eu modificarei, ela modificará, nós modificaremos. Isso torna, o verbo principalmente, é o que torna a língua portuguesa tão complexa. Por quê? Porque ele varia muito, ele flexiona muito. Em outras línguas, por exemplo, no inglês, tem pouquíssima flexão, né? Você tem uma regra, aplica lá para quase todos os verbos e utiliza isso e é bem tranquilo de aprender.
em português, né? Por isso é comum a gente escutar estrangeiros falar nesse verbo no infinitivo, né? Ah, eu estudar ontem, eu estudar amanhã, por exemplo. Por quê? Porque dá para entender e eu não preciso colocar, né, adequar aqui nesse tempo. Galerinha, então vocês terminaram essa lição. Não se esqueçam agora de estar executando as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!